para que possamos dar início a esta live de hoje, com o nosso querido Marco Paulo Denucci de Espírito, que é de família espírita desde o seu nascimento, nascido na cidade de Belo Horizonte, casado, pai de 2 filhas e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, exercendo o cargo de defensor público. Realizou importante pesquisa de dados históricos contidos na obra Há 2000 anos, psicografada por Chico Xavier. E há mais de 10 anos, dedica-se a estudos apocalípticos sob a ótica do ensino espírita. Faz estudos e palestras de temas doutrinários nos mais variados setores do espiritismo no Brasil, contribuindo com assiduidade junto a diversas entidades de divulgação doutrinária, como o portal Saber Espírito. Então, bem-vindo, nosso querido amigo Marco Paulo. Seja envolvido pelas nossas vibrações amorosas do Centro Espírita Allan Kardec, da AME Serra Gaúcha, e que os benfeitores possam te envolver no desenvolvimento do tema de hoje, o Apocalipse segundo a doutrina espírita. Boa noite a todos, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo dividir um pouquinho do que temos aprendido do Apocalipse de João, à luz do Espiritismo. Certamente nós recebemos as boas vibrações, pudemos constatar, através da nossa pálida capacidade de sondar as sintonias superiores, e realmente recebi aquele chamado passe espiritual, né? Então agradeço muito pelo envolvimento da parte de todos, e que possamos aqui no diálogo fraterno, amigo, sem muitas pretensões, entendermos um pouquinho da mensagem que está lá nesse livro maravilhoso que é o Apocalipse. Que é este livro aqui, que todos poderão constatar com profundidade na live de hoje. Então vamos lá, pessoal. Esse tema é um tema vasto, nós selecionamos alguns trechos e vamos abordar alguns pontos para a compreensão da mensagem do Apocalipse. E vamos falar, claro, à luz do Espiritismo. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. A palavra Apocalipse, que vem do grego, apocalipto, significa, na verdade, remover o véu, revelar. O tema central é a revelação, ou tema geral. Nós estamos falando de uma revelação mediúnica, quando Jesus e espíritos intermediários se aproximam de João, e João, o apóstolo, ele, através da sua mediunidade, traz as mensagens que estão contidas neste livro, que é o Apocalipse. Geralmente a palavra gera algum temor, receios sobre destruição, mas a verdade é que a palavra Apocalipse significa revelação. É muito importante, então, a gente ter esse primeiro entendimento para já afastarmos algumas mistificações que existem em torno do livro. Eu queria iniciar tratando de um item que o Kardec destaca logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês devem estar lendo aí na tela. Kardec diz: podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então, o que o Kardec queria destacar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é que a Bíblia ela é rica em temas, em assuntos que podem ser explorados. Mas o foco do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixou bem claro,
é de nos trazer o entendimento moral para aplicação na nossa vida. Então vejam que ele mesmo, Kardec, destaca que as predições, que são as previsões que chegam até os homens através da mediunidade de presciência, as previsões acerca do futuro, elas também são matérias que suscitam polêmicas. O Kardec não abordou isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque ele nos mostra que o principal em qualquer estudo espírita e qualquer estudo do Evangelho à luz do Espiritismo é extrairmos as lições morais para o nosso dia a dia, para a nossa evolução espiritual. Mas, apesar disso, eu queria mostrar para vocês que o Kardec já reconhecia as predições como matéria do Evangelho, e ele vai abordar esse tema de uma maneira melhor. Vocês estão vendo a tela aí com o livro A Gênese? Sim. Ok, então ele vai abordar esse tema de uma maneira mais detida lá no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, principalmente nos capítulos 16 e 17. Então vejam que no último livro, o Kardec vai reservar um tempinho para tratar da mediunidade de presciência e das previsões mediúnicas. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o Apocalipse, ele é um livro todo formado de mensagens que dizem respeito à mediunidade de presciência, sobre previsões a respeito do futuro. E quem vai dizer isso para a gente é o espírito de Emmanuel, mentor de Francisco Cândido Xavier, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, no capítulo 17 da Gênese, o Kardec vai mostrar as predições do Evangelho. Vejam vocês, aqui o Kardec está pontuando que existem previsões de mediunidade, de presciência no Evangelho. Não só no Apocalipse, mas também nos 4 testamentos, né? Nos 4 livros de João, Mateus, Lucas e Marcos. Então, isso a gente vai ver daqui a pouquinho, é muito importante para a nossa compreensão. Lá nesse capítulo 17, vejam vocês que interessante. O Kardec pontua a ruína do Templo de Jerusalém como uma previsão da mediunidade de presciência de Jesus. Aqui eu já queria chamar a atenção para vocês para um fato, que é o seguinte. Kardec compreendeu que Jesus teve uma visão sobre o futuro. Mais do que isso, prestem bastante atenção. O Kardec visualizou, o Kardec entendeu que Jesus visualizou um evento futuro. Jesus revelou para os homens daquele tempo, que foram seus contemporâneos, que o Templo de Jerusalém iria ser destruído. É uma mediunidade de presciência que está contida nos evangelhos. Alguém poderia dizer que a mediunidade de presciência, ela faz só uma avaliação estatística, em linhas muito gerais e vagas, mas vejam vocês que Jesus, neste exemplo, em outros que eu vou tratar com vocês aqui, ele demonstra a antecipação de um evento que aconteceria. E notem, um evento até improvável. Nós poderíamos dizer que se trataria de um evento improvável, porque, poxa, quem poderia imaginar que o templo seria destruído por uma terceira vez, né? E Jesus traz essa previsão. É um exemplo pontual que o Kardec vai comentar no livro A Gênese e que eu estou mostrando para vocês que nós temos que ter um pouco de atenção com uma certa distinção que outras denominações cristãs fazem entre livros de adivinhações e livros de profecias. Essa distinção entre adivinhação e profecia não faz o menor sentido para o Espiritismo. A teoria da presciência, que o Kardec vai tratar lá no capítulo 16 do livro A Gênese, ela é muito mais completa e satisfatória. E ela nos mostra a capacidade da mediunidade de presciência visualizar eventos concretos que podem acontecer. Então, nós falamos de eventos concretos que estão contidos no Apocalipse. É por isso que eu estou chamando a atenção de todos para esses detalhes. O Kardec vai comentar lá na Gênese sobre Jesus.
A faculdade de pressentir as coisas futuras é um atributo da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todas as outras, em grau elevado. Ele pôde, pois, prever os acontecimentos que sucederam à sua morte, sem que aí houvesse algo de sobrenatural, pois os vemos acontecerem sob os nossos olhos, nas condições mais comuns. Nós percebemos a mediunidade de presciência na vida cotidiana e de uma maneira bem mais intensa na mediunidade, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier. Quantas vezes o Chico Xavier nos trouxe exemplos concretos de mediunidade de presciência, né? E aí eu gostaria de destacar uma outra passagem que está lá no Evangelho de Lucas, que é muito interessante, que abre um pouquinho mais o horizonte para entendermos a mediunidade de presciência. Vejam vocês que curioso. Essa passagem, na nossa opinião, é uma das mais belas do Evangelho. E ela está só no Evangelho de Lucas. Lucas é o único que relata a viagem de 2 discípulos a caminho de Emaús, ao povoado de Emaús. O que essa passagem traz? Logo depois da crucificação do Cristo... Não está dando... Estão conseguindo ouvir? Ficou mudo toda a lâmina anterior. Ah, é? Essa aqui? Sim. Isso. Ah, sim. Então eu vou voltar a ler para vocês, tá? O Kardec diz nessa lâmina anterior: a faculdade de pressentir as coisas futuras é um atributo da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía como todas as outras em grau elevado. Ele pôde, pois, prever os acontecimentos que sucederam à sua morte, sem que aí houvesse algo de sobrenatural, pois os vemos acontecerem sob os nossos olhos, nas condições mais comuns. Então veja que o Kardec entendeu que, através da mediunidade de presciência, Jesus estava visualizando eventos futuros. Muito além de fazer previsões genéricas, o Cristo estava trazendo visões de eventos concretos do futuro, e o Kardec entendeu isso de uma maneira muito cristalina, como está aí na tela. Eu destaquei uma passagem do Evangelho de Lucas, como já estava falando para vocês, que, na nossa opinião, é uma das mais belas de toda a Bíblia, que relata a viagem de 2 discípulos para o povoado de Emaús. Jesus tinha acabado de ser crucificado, e eles lamentavam a morte, dizendo: meu Deus, ele não teria vindo para nos salvar, para trazer a libertação de Jerusalém? Já se passaram 3 dias que ele morreu, e aí não aconteceu nada. E aí se aproxima um homem, um estranho, que eles não reconheceram, mas a passagem diz que é o próprio Cristo. Ele se aproximou e pergunta para eles: por que vocês estão aí tristes, cabisbaixos? O que está acontecendo? Vocês estão discutindo sobre o quê? E aí eles falam: poxa, mas você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Pois veio um homem com grande capacidade, nos dizendo ser o Messias, mas ele foi morto. E aí Jesus, que não foi reconhecido por eles até aquele momento, fala com eles exatamente esse trecho que está aí na tela. Então, ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer em tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia respeito. Então vejam vocês, Jesus vira para eles e fala assim: vem cá, vocês estão lamentando porque o Messias foi morto da maneira como ele foi morto, mas vocês esqueceram que a mediunidade de presciência que está consignada nas escrituras antigas já previa isso, desde a Gênese, desde o início, até Malaquias, que é o último profeta. E vocês imaginam que oportunidade que esses dois não tiveram, né? Caminhando com o próprio Cristo e Jesus interpretando com eles, mostrando passagem por passagem de todo o Velho Testamento, prevendo a vinda dele mesmo, de Jesus, e o que aconteceria com ele, né? Por que nós estamos destacando isso? Porque essa passagem mostra
que a mediunidade de presciência está agindo nas nossas vidas desde o início do Velho Testamento, mostrando e antecipando a vinda do próprio Cristo, com riqueza de detalhes, o que aconteceria com ele. E nós estamos tratando de eventos concretos. Estão percebendo isso? Nós estamos falando de eventos concretos que previram a vinda de Jesus, e Jesus ainda puxou a orelha dos discípulos, dizendo: meus amigos, vocês não leram as Escrituras, vocês não sabiam que estava ali já a mediunidade de presciência consignada, prevendo tudo o que aconteceu? Então nós já rasgamos aqui um pouco mais do horizonte para entendermos o que significa a mediunidade de presciência na sua capacidade de sondar eventos concretos da história. E aí fica uma pergunta: Jesus era apocalíptico? Alguns autores não espíritas vão sustentar que Jesus ele era apocalíptico. Por quê? Porque nós temos várias passagens do Novo Testamento em que Jesus faz previsões sobre o futuro. Ele vai falar sobre a grande tribulação, que nós vamos comentar daqui a pouco, o período do julgamento, o seu segundo retorno, uma traição intensa que aconteceria sobre os ensinamentos que ele deixou na história da humanidade. Ele vai falar da vinda do Consolador, que nós sabemos que é o Espiritismo. Ele vai falar do tempo de separação do joio e do trigo. Ele vai trazer o sermão profético, que é o mini Apocalipse, um tema importantíssimo. Vou mostrar um livro interessantíssimo que todos devem ler sobre o tema daqui a pouquinho, né? Ele vai falar do resgate da vinha, da parábola dos lavradores maus. Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, eu só estou destacando alguns trechos da Bíblia em que Jesus fala abertamente sobre o futuro, lidando e trabalhando como mediunidade de presciência. Por isso que o Kardec vai dizer lá na Gênese que Jesus tinha a mediunidade de presciência em grau elevado. Bom, a teoria da presciência, que está bem explicada no capítulo 16 do livro A Gênese, de Kardec, ela nos afasta leituras e concepções teológicas do passado. Nós não precisamos mais falar em literatura apocalíptica. O que vem a ser apocalíptico hoje é questionável. Até o conceito não faz sentido para a gente, para nós espíritas, né? Seja o que for, se nós estamos falando de previsões a respeito do futuro, nós estamos lidando e tratando de mediunidade de presciência. O que vem a ser previsões escatológicas a respeito de destruições e de catástrofes futuras, esse é um conceito também que não se fecha de acordo com a lente espírita. A mediunidade de presciência vem nos mostrar que é possível revelar eventos de natureza variada com essa capacidade mediúnica. A linha da apostasia, que é a grande traição que foi prevista nas Escrituras, nós vamos entender daqui a pouco. Também não precisamos usar essa palavra difícil, né? Essa grande traição, nós vamos entender o que vem a ser. Foi prevista através da mediunidade de presciência, né? E a chamada parousia, que é o retorno de Jesus, nós vamos entender daqui a pouquinho também. Vocês sabiam que o Kardec explica no livro A Gênese o que é o chamado retorno, a segunda vinda de Jesus, né? Então a mediunidade de presciência nos mostra um caráter de uma revelação peculiar que nos afasta esses conceitos teológicos que causam mais confusão do que esclarecimento. Tomem muito cuidado, porque existem pessoas que são apegadas ao viés teológico antigo e acabam misturando essas coisas no Espiritismo e gera mais confusão do que luz. Bom, o nosso estudo, ele se baseou intensamente no livro A Caminho da Luz, da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós entendemos e sustentamos que o livro A Caminho da Luz é um excelente roteiro para a leitura do Apocalipse. Porque muito do que está ali no seu conteúdo é um esclarecimento em linguagem atual da mensagem do próprio Apocalipse. Na introdução do livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai explicar
que de um planeta que orbitava a estrela que ainda orbita, né, a estrela de Capela. Esse planeta estava passando por um dos seus ciclos mais agudos na evolução. E uma medida de saneamento geral fez com que muitos desses espíritos fossem expulsos desse planeta, porque eles não estavam conseguindo acompanhar o passo evolutivo. E esse planeta passava por transformações intensas. Emmanuel vai nos dizer, no livro A Caminho da Luz, que nós estamos passando pelas mesmas transformações. Daí a importância de estudarmos o Apocalipse, né? Esses espíritos chegam ao planeta Terra na origem da constituição dos nossos povos, dando origem aos árias, aos arianos, aos egípcios, os hebreus e os indianos. Segundo Emmanuel, e aqui nós estamos resumindo muito, dos arianos procede a família indo-europeia. E a Europa, por conseguinte, nós temos a semente da cultura ocidental. Toda a cultura ocidental que nós temos hoje, prevalecendo no planeta, colonizando até o Oriente, está na raiz desse povo que vem de Capela. E o que caracteriza essa cultura? Busca por poder, revolta, rebeldia, não aceitação das leis divinas, lei da força, a força sendo utilizada para mover todos os seus institutos e todos os seus mecanismos, inclusive no campo social, né? Aquela ânsia de conquistas, o egoísmo, e apenas para citarmos alguns dos traços característicos desse povo que constitui a família indo-europeia e que forma a nossa cultura ocidental. A nossa cultura está imersa nessa herança que vem desse povo exilado de Capela, né? E por que é tão importante a gente falar disso? Porque o livro A Caminho da Luz vai nos mostrar que essa cultura está chegando no seu fim. Essa cultura está se dissolvendo debaixo dos nossos narizes, gente. Essa cultura está sumindo, ela está desaparecendo, ela vai ter que desaparecer para que seja construída uma nova sociedade. Então nós trouxemos alguns trechos do livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel vai dizer, né? Deles, dos arianos, descendem todos os povos, aliás, dos capelinos, né? Descendem todos os povos arianos que florescem na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. Vejam só, o Emmanuel está nos dizendo que nós, os ocidentais, a cultura ocidental que na verdade dominou e tomou conta do mundo inteiro, né? Nós estamos hoje vivendo o período mais agudo da nossa transição. Por isso que nós estamos vendo tanta turbulência debaixo dos nossos pés. Né? Por quê? Porque tudo que há de construído está sendo colocado em xeque. E vamos lembrar que Jesus ensinou que toda planta que não fosse plantada com base no evangelho dele seria arrancada pela raiz. Então, é claro que nesse processo que nós estamos vendo, essa necessidade de mudança, esse arrancar das ervas daninhas, ele vai gerar turbulência no nosso planeta. É algo natural, né? Mas nós estamos nos momentos mais agudos da nossa transição. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Esse mundo novo está lá no Apocalipse. Esse mundo novo é representado pela Nova Jerusalém. Nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2000 anos. Então, na verdade, o Emmanuel explica no livro A Caminho da Luz que quando Jesus chega no planeta, nós já tínhamos alcançado a nossa maturidade, pelo menos do ponto de vista de compreensão da moral espiritual superior. Só que nós sofremos um atraso.
e a humanidade incidiu numa grande traição com relação à proposta de aliança. Aliança que diz respeito a um casamento espiritual superior, uma evolução, o subir um degrau a mais na escada evolutiva segundo a luz do Cristo. Houve um atraso, né? E esse atraso está gerando mais turbulência ainda no nosso dia a dia, né? Mas o que eu queria destacar para vocês é que essa cultura bem marcada, bem frisada, bem ancorada em todos os aspectos dos arianos que vieram de Capela está chegando ao seu final. Então, por isso que nós precisamos mirar no finalzinho do livro do Apocalipse, que é o futuro da humanidade, que é a chamada Nova Jerusalém. Bom, gente, o Apocalipse de João, que é uma psicografia do apóstolo João, ele tem vários conteúdos. Eu não vou conseguir aqui destrinchar todos eles com vocês. Mas nós precisamos saber que uma das mensagens centrais do livro é de que o planeta vai dar certo. A evolução vai atingir a sua escalada final, no sentido de chegar a um planeta evoluído, o planeta feliz. Nós vamos passar por aquelas fases que o Kardec alinha de evolução dos planetas. Nós vamos passar pelo planeta de regeneração e vamos alcançar a fase de planeta feliz, de mundo ditoso. A promessa de Jesus está grafada no Apocalipse, através da figura da Nova Jerusalém. O Apocalipse, ele trabalha com símbolos. Só que hoje nós temos todos esses símbolos bem explicadinhos para a gente através das mensagens dos Espíritos. Desde a codificação do Kardec até a mediunidade do Chico Xavier hoje, nós temos um rico instrumental à nossa disposição para entendermos toda a mensagem do Apocalipse. E eu vou mostrar para vocês 4 mensagens do Chico Xavier, que está chegando agora, já vai chegar, daqui a pouquinho nós vamos ver 4 mensagens da psicografia do Chico que explica o que é a Nova Jerusalém. Né? Então você já tem a chave interpretativa aqui, mastigadinha do Chico, nos mostrando o que, afinal de contas, é essa Nova Jerusalém, que é a previsão do final da humanidade, como a humanidade vai ficar daqui a alguns anos. Né? Bom, o livro do Apocalipse termina com a ascensão da Nova Jerusalém. A chegada da Nova Jerusalém é o final do livro do Apocalipse. Quando a gente quer conhecer a essência de uma história, de um livro, nós lemos às vezes, antecipadamente o final desse livro. Se você vê o final de um filme, você vai entender muito de toda aquela história que está sendo desdobrada. Pois o final do livro do Apocalipse é a chegada, a ascensão da Nova Jerusalém. Então, se nós já sabemos qual é o final da história do Apocalipse, ou seja, qual é o final dessa mensagem, que é a chegada da Nova Jerusalém, que é a evolução da humanidade, nós já podemos entender do que a história e do que a mensagem trazida por João está tratando. Ele está mostrando o avançar da humanidade até alcançarmos a concretização dos ensinamentos de Jesus. Mas vamos lá, algumas dicas interpretativas do Chico. Aqui eu peguei a mesma passagem que está lá no finalzinho do Apocalipse, né, 21:2, e desdobrei o trecho maior, né, de 21 aos versículos 1 a 5, e aqui nós temos o destaque dessa mesma passagem, mostrando alguns sentidos da Nova Jerusalém. Olha, o trecho está tratando de uma nova terra, de uma renovação do planeta, né? Ele compara a Nova Jerusalém a uma esposa que se enfeitou para seu marido. Por isso que nós colocamos aqui a figura da esposa casando com Jesus. Porque a Nova Jerusalém, ela é comparada à esposa, e ela representa a humanidade finalmente aceitando o casamento definitivo com os ensinamentos do Cristo. É um casamento simbólico, ok, pessoal? Tudo no Apocalipse é simbólico, é metafórico, é alegórico, né? Trazendo uma mensagem espiritual profunda para todos nós.
Então, a humanidade casando com Jesus é um outro exemplo, é uma outra ilustração que a mensagem usa, se utiliza, para nos mostrar como que vai se dar esse futuro. Mas aí, o trecho do Apocalipse nos mostra, né, que essa Nova Jerusalém é tal como uma esposa, que já está preparada para o marido. O marido é o Cristo, né? Eis a tenda de Deus com os homens. E essa passagem mostra Deus, as leis de Deus fazendo morada com os homens. Esse é o sentido de Shekinah. Um dia nós podemos comentar sobre isso, que é essencial para a interpretação do Apocalipse, né? Que é a morada de Deus nos corações dos homens, constituindo um novo planeta. Na previsão desse mundo futuro, não haverá mais dor. O que significa isso? Como está lá destacado no finalzinho, é o momento em que a humanidade vence o paradigma de provas e expiações. Nós não estaremos mais sob o jugo dessas dores tremendas que a gente às vezes tem que experimentar para poder aprender. E a mensagem continua, as coisas antigas se foram. Por quê? Porque nós estamos falando de renovação integral do planeta. Eis que faço nova todas as coisas. Então a mensagem final do Apocalipse é a humanidade renovada. E vejam vocês então o que o Chico nos mostra. Para começar, uma mensagem, capítulo 11 do Livro da Esperança, da psicografia do Chico Xavier. Ele vai dizer que o Evangelho termina, vejam bem isso, hein? O Evangelho termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Olha só, gente. A mensagem do Evangelho terminando foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Aquele trecho que estava destacado é o finalzinho do Apocalipse, né? Então o Evangelho, a Bíblia termina com a visão da Nova Jerusalém, é essa Jerusalém libertada que o Chico está trazendo para a gente, né? É o final, é o fecho, é a mensagem final da Bíblia. A Bíblia termina com a mensagem sublime da humanidade futura. Vejam isso que lindo, gente. Na Jerusalém libertada, sentando-se gloriosa na alegria sem fim. É o paradigma de mundo ditoso. Maravilhoso isso, não? Temos outras dicas. Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos. Perdão, exatamente, livro Pontos e Contos, a mensagem é a carta do mundo. Ele vai mencionar que nós temos que perseverar até o fim da luta, quando nós vamos desaguar a humanidade inteira na Jerusalém libertada, símbolo da humanidade redimida. Vejam aí que síntese excelente para a gente, né? O que é a Nova Jerusalém? É o símbolo da humanidade redimida. Excelente isso, né, gente? Nada como a linguagem espírita hoje, decodificando para a gente o entendimento de um livro que ficou aí, né, durante 2000 anos sem compreensão detida. Vocês sabem que os cristãos não espíritas, eles leem esse mundo final como a destruição do planeta. Eles acreditam muitos acreditam, né? Existem outras linhas de interpretação, mas eles sustentam que o planeta Terra será destruído para que outro planeta seja construído no seu lugar. O Kardec vai dizer na Gênese que isso não faz sentido, porque o planeta que atinge a estabilidade geográfica, ele não poderia ser destruído para que fosse construído outro no lugar, não faria o menor sentido. Por que Deus perderia todo esse esforço, né, de solidificação das nossas fases geológicas para destruir um planeta e construir outro? Né? Não é essa a mensagem. A mensagem é a de renovação. Agora, qual que é a grande dificuldade que os nossos irmãos não espíritas têm? É porque eles não aceitam a evolução. Então, na verdade, eles trabalham com uma visão muito pessimista sobre os destinos humanos. Eles não entendem que, efetivamente, o ser humano vai dar certo. Né? Eles não aceitam que a humanidade vai, um dia, encontrar o seu direcionamento na lei de fraternidade. Né? E é essa a mensagem final. Símbolo da humanidade redimida, a Nova Jerusalém. Redimir, no conceito de dicionário, é ser reabilitado.
olha, quando você se redime de um crime, ou uma falha cometida, ou um erro qualquer, você está se reabilitando. Você se torna puro em relação a aquele erro final. Também há o sentido, também há o sentido de expiar, né? Expiar na cultura judaica não tinha conotação pejorativa, não tinha essa conotação pesada. Expiar para eles era renovar. O sentido principal de expiação para a cultura hebraica judaica era de renovação. Então vejam, nós estamos falando de um planeta que vai expiar, no sentido de reparar, se reabilitar, vai consertar os erros do passado. Agora, nós sabemos, né, gente, que o nosso passivo de erros é muito grande. Então, o que nos cabe? Muito serviço pela frente, muita caridade, muito amor no coração e renovação dos nossos caminhos. Porque é esse o sentido da mensagem final do Apocalipse. Em Isaías, capítulo 62, versículo 12, é dito lá, eles serão chamados o povo santo, os redimidos de Deus, né? É o mesmo povo santo previsto no final do Apocalipse. Aquela Jerusalém libertada, na verdade, é uma projeção para o planeta inteiro, né? São os redimidos. É o povo redimido, resgatado, enfim, dos seus erros, né? Daquele círculo de erros e acertos característico do período de provas e expiações. No livro Boa Nova, primeiro capítulo, pessoal, vejam isso. No primeiro capítulo dessa excelente obra, Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, ele vai mostrar que a Bíblia termina com a luminosa visão da humanidade futura. Termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Maravilhoso, hein? E há quem diga que a mediunidade de Chico Xavier não nos trouxe nada sobre o Apocalipse. Ele está nos mostrando que o final do livro é o resultado da humanidade renovada. No livro, 50 anos depois, existe uma manifestação de João de Cleófas que é fantástica. Ele fala assim, olha, o reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas, e ele não poderá conciliar-se nunca neste mundo com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência que estruturam os estados da Terra. Gente, conectem isso com tudo que o Emmanuel fala na introdução do livro A Caminho da Luz. O que ele está mostrando aqui? Não é possível mantermos a cultura ocidental da forma como está. A cultura ocidental vai se renovar todinha. E nós estamos nos momentos mais agudos dessa renovação, hein? Então é claro que a gente vai ouvir muito barulho. Porque o Kardec fala no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que o mal não cede o seu posto sem fazer muito barulho. Ok, pessoal? As trevas não largam o osso, assim com facilidade não. Né? Inclusive as nossas trevas interiores, elas não abandonam o nosso interior sem muita luta interna, não é verdade? Então, mas vejam isso que o Chico está trazendo aqui, né? A mediunidade dele, pelo Espírito de Emmanuel, uma manifestação de João de Cleófas. Nós não teremos um planeta renovado compatível com essa cultura ocidental que está aí. Aquela cultura dos arianos está chegando no ápice e começa a cair. Então é natural que a gente comece a ver renovações intensas, né? Não dá para compatibilizar o mundo de fraternidade com as nações vivendo esse nível de egoísmo, com as nações vivendo esse nível de extremismo, né? De desdém pelas diversidades, pela falta de aceitação do outro tal como ele é, pelas doutrinas de violência, né? Se os estados estão ancorados nesse tipo de cultura, tudo isso vai ter que cair para que a nova Jerusalém surja.
A Nova Jerusalém não vai surgir no planeta sem que todos esses pilares sejam abalados. E o que a gente está vendo agora é exatamente o terremoto desses pilares, ok? E aí ele continua, né? O João de Cleófas: o reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo, pela falsa interpretação dos homens, mas chegará a época em que a humanidade, hoje decadente e corrompida, se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. Olha, a humanidade que hoje é corrompida, e ainda está corrompida, vai perceber o dia que ela vai estar no passo da Jerusalém, da Nova Jerusalém, que é a previsão do final do livro do Apocalipse. O final do livro A Caminho da Luz, que eu falei com vocês, né, que é um roteiro excelente para a interpretação do Apocalipse, ele termina no capítulo 25 com o título, né, O Evangelho e o Futuro. E ali o Emmanuel vai alinhar considerações sérias para que a gente possa refletir. Ele vai falar, ó, gente, olha, ele vai dizer assim, resumindo bastante, mas eu quero que vocês leiam depois. Ele vai dizer, pessoal, o passivo de compromissos da humanidade é muito pesado. Então, nesse período de transição, nós vamos atravessar um corredor escuro, até o raiar do sol lá na frente. Né? Por quê? Porque a humanidade agora vai começar a vivenciar de forma mais intensa as suas responsabilidades. Ok? Então a gente não pode, né, descurar que a renovação do planeta vem com a nossa necessidade de trabalho interior. Né? É esse o processo dentro do qual a gente tem que se alinhar. No capítulo 14 dessa mesma obra maravilhosa, que é o A Caminho da Luz, existem 2 subtítulos fantásticos. O Apocalipse de João, onde o Emmanuel vai trazer explicações fundamentais sobre o Apocalipse, e o subtítulo, A Identificação da Besta Apocalíptica. Nós sustentamos que esses trechos são verdadeiros pilares interpretativos. Eu vejo, às vezes, as pessoas se perderem por não darem o valor necessário ao que o Emmanuel traz nesse trecho. Porque o Emmanuel mastiga para a gente, de uma maneira muito fácil, muito acessível, os símbolos do Apocalipse, para que a gente possa entender a essência da mensagem. Nesse trecho, eu destaco, nesse capítulo 14, eu destaco para vocês esse trechinho que está aí na tela, onde o Emmanuel vai nos mostrar que a mediunidade de João captou eventos concretos. Então vejam vocês o que Emmanuel nos esclarece lá no livro A Caminho da Luz, capítulo 14. Ele vai dizer assim: todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. Visões de palpitante interesse para a história da humanidade. Então, peraí. Vamos dar uma pausa aqui. O que Emmanuel está nos dizendo nesse trecho é que o livro do Apocalipse traz previsões de eventos concretos da história da humanidade. Ou seja, lá naquela época remota, Jesus e os espíritos que o secundaram ajudaram João a ter acesso a informações sobre eventos concretos do futuro. Okay? Eventos concretos da história da humanidade. E aí o próprio Emmanuel vai trazer o desdobramento. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental, estão ali pormenorizadamente entrevistos. Olha, vejam vocês, a mensagem chega a trazer pormenores concretos, de eventos concretos, como Kardec mostra, a mediunidade de Jesus antevendo a destruição do templo. Tá? Não há nada de sobrenatural nisso. Palavras do Kardec. É um apanágio, é uma prerrogativa, é uma característica da mediunidade de presciência. Estão percebendo? Então, nós não estamos dizendo, pessoal, e nem estamos alinhando, nem referendando doutrinas que dizem que o Apocalipse ele é um livro de adivinhações. Não tem nada a ver com isso. Basta a gente entender
quais são as características e as potencialidades da mediunidade de presciência, ou seja, como ela funciona. Né? O Kardec nos trouxe hoje um pontapé inicial fantástico para a compreensão e o estudo dessas faculdades. E hoje nós podemos desdobrar esses conteúdos que estão sendo explicados pelo Emmanuel, compreendendo melhor o livro do Apocalipse, pormenorizadamente entrevistos. E aí ele continua, e a figura mais dolorosa, ali relacionada, que ainda hoje se oferece a visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, nós estamos falando de um evento concreto, que é o surgimento da igreja romana desviando os assuntos do Cristo. E ela é a besta do Apocalipse. Como seria possível que a mediunidade de João captasse esse evento concreto desde aqueles tempos remotos, né? Há anos atrás? É a mediunidade de presciência que lhe facultou isso. Mas, ao mesmo tempo, percebam, ele estava tendo acesso a um dado que ainda não tinha ocorrido naquele momento, obviamente. Por quê? Era um evento futuro, né? E não era algo assim vago, em linhas assim embaçadas, não, né? Com riqueza de detalhes. E nós vamos ver num outro trecho que segue no mesmo capítulo. Vocês não vão acreditar nisso aqui. Quem já estudou já sabe. Mas o Emmanuel vai nos mostrar o que significa o número 666, que está no capítulo 12 do livro do Apocalipse, né? Capítulo 13, melhor dizendo. Ele vai dizer assim, quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos de Vicarius Generalis Dei in Terris, esse é o primeiro título, Vicarius Filii Dei, segundo título, e o terceiro, Dux Cleri, que significam vigário de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um desses títulos. Bom, então, muita calma aqui, hein, pessoal? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que a mediunidade de João estava captando um título que sequer existia. 3 títulos que designavam o cargo do Papa, a partir do qual muitas distorções foram criadas em nome de Jesus. Nós estamos falando de 3 títulos que sequer existiam, né? Que só foram se concretizar no futuro. Então, o 666... ele já estava antecipando até o título do cargo. Vejam a capacidade da mediunidade de presciência do Cristo. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo a antecipação de um evento concreto, né, pessoal? Um evento concreto. Não é uma linha geral embaçada, não. Né? Ele consegue nos trazer ali pistas sobre o futuro de coisas que realmente aconteceram. E aqui nós temos, né, seguindo a linha proposta pelo Emmanuel, que é, na verdade, a explicação, né? Isso aqui é a chave da explicação da mensagem. Vejam lá, cada título, se você soma apenas os algarismos romanos, você sempre chega ao resultado do 666. Então, o número, na verdade, correspondia ao cargo do Papa, para fazer essa vinculação direta da besta do Apocalipse com o papado, que na verdade é uma verdadeira abominação. Né? Por que é uma abominação? Porque são homens falíveis querendo ditar a palavra em âmbito definitivo, com pretensões de definitividade, sobre ensinamentos superiores espirituais que são não apenas muito maiores
né, do que nós mesmos, mas ao mesmo tempo são conhecidos pela humanidade na medida da sua evolução, né? Então nós estamos falando de conhecimentos de leis gerais do cosmos que vão sendo abrangidas pela nossa capacidade de compreensão na medida do nosso crescimento. Não poderia nunca ser definidas à base da caneta por homens falíveis, misturados com interesses políticos e econômicos de Estado, né, pessoal? Não faz o menor sentido. Então, por isso que, realmente, nesse âmbito, muitas aberrações surgiram. E vocês querem aberrações mais intensas e dolorosas do que as cruzadas que geraram mortes de milhares e a Inquisição, que gerou perseguição em nome de Jesus, sob o âmbito romano, também de milhares, né? Então, a mensagem está aí nos trazendo esse alerta, mas, ao mesmo tempo, eu estou mostrando para vocês que o livro do Apocalipse, ele veicula eventos concretos, ok? Previsões pela mediunidade de presciência. O Apocalipse pode ser resumido, se eu pudesse, assim, espremer muito, sintetizar o máximo, ele pode ser resumido em duas fases que ele vai nos apresentar. Uma fase de trevas, de escuridão, e uma fase de renovação. Essa fase de trevas é a fase de atuação da Igreja Romana, a chamada Grande Tribulação. A fase de renovação, a partir da qual começa a construção da Nova Jerusalém e que termina com o advento da Nova Jerusalém, é o chamado Dia do Senhor. O Apocalipse se resume nesse contraponto entre a atuação das trevas e a renovação. E no meio deste processo está o Espiritismo. Sim, meus amigos, porque é muito importante a gente entender isso. O Espiritismo está no centro da grande revelação. O Espiritismo, ele não é só previsto, como ele é a chave da renovação, segundo o próprio Apocalipse. Muitas pessoas vão se espantar, principalmente os não espíritas, mas doa quem doer. O Espiritismo é a chave do Apocalipse e, ao mesmo tempo, ele está previsto no próprio Apocalipse. Isso aqui é maravilhoso. Um dia nós podemos sentar só para nós entendermos a previsão da vinda do Espiritismo no Apocalipse, né? Ele está no centro do Apocalipse, preparando a renovação, como agente da renovação, né? Essas duas fases nós podemos ver em outras escrituras, né? Como, por exemplo, segunda epístola aos Tessalonicenses, dito lá, olha, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o dia que a gente efetivamente nós vamos nos unir em espírito a Jesus, eu peço a vocês, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Então ali o Paulo está dizendo, pessoal, olha, a vinda de Jesus, que a gente vai ver daqui a pouco o que é a vinda de Jesus, né? Vai demorar, não é assim, não é algo que chega do dia para a noite no planeta. Não vos deixeis enganar de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia. O que é a apostasia, gente? É a grande traição, que nós vamos comentar. Esse período que está marcado de vermelho no trecho é a grande tribulação, é a grande traição, que é, na verdade, levada a cabo pela Igreja Romana. Então deve vir primeiro a apostasia, a grande traição, e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus, que foi exatamente a posição a que se arvorou a Igreja Romana, no sentido de querer dominar os assuntos do espírito na terra, e daí advieram todos os desvios que nós já conhecemos, né?
Então nós temos o dia do Senhor de azul, que é o momento de renovação, e de vermelho a grande tribulação, já prevista em alguns trechos das Escrituras. Mais um outro por destaque, que está lá no Apocalipse, perdão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? É dito lá, olha, sucederá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Sim, sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito, e farei aparecerem prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. Então, olha, no final dos tempos, já na fase do dia do Senhor, quando começaria o momento de renovação do planeta, o que a humanidade poderia esperar? Muita mediunidade chovendo no planeta, né? Os filhos e as filhas profetizando, olha a mediunidade presciência aí, sonhos, visões, né? O chamado Espírito Santo, que na verdade são os dons espirituais, derramando sobre toda a carne. É o momento de espraiamento da mediunidade em âmbito cada vez maior no planeta. Por isso que o Espiritismo cumpre uma função fundamental nesse processo de renovação. Em vermelho, na sequência, nós temos um trecho que mostra a grande tribulação. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. O que significa esse sol escuro e a lua em sangue? São símbolos, pessoal. São símbolos que estão, aliás, presentes no Apocalipse. Porque o sol e a lua são astros que reluzem, que trazem luz. Ou seja, segundo a tradição judaica, são elementos que mostram a glória de Deus. São símbolos que representam a glória do brilho divino, da iluminação espiritual, né? Só que eles já previam que esses grandes símbolos da iluminação, eles seriam escurecidos. Eles ficariam em trevas, que é o período da ignorância, da fase das trevas, conduzido pela Igreja Romana, né? Esse período viria antes do dia do Senhor. Daí a sucessão. Primeiro vem o grande traidor, que é a igreja, no período da grande tribulação, e depois sucede a grande renovação através da vinda do Espiritismo. Ok? Só destaquei isso para vocês perceberem essa dualidade. Grande tribulação, dia do Senhor, que está presente e pressuposta no livro do Apocalipse. A grande tribulação, então, como eu falei para vocês, está referida à chamada apostasia, cujo significado é renúncia, abandono de uma crença, uma defecção, uma renegação, e em sentido ainda mais simples, a grande traição, né? Quem é o agente da traição? Somos todos nós que nos vinculamos à religiosidade interessada, aquela religiosidade que pactuou com os interesses do mundo, que vendeu indulgências, que sacrificou o irmão, que colocou os interesses mesquinhos como se fossem elementos de religiosidade verdadeira no planeta, né? Esse foi o momento em que aquela proposta de aliança da humanidade com Deus e com Jesus, essa proposta de aliança foi julgada no ralo, né? Foi dispensada. Por isso que viria um novo casamento da humanidade, né? Aquela noiva que já preparada para casar com Jesus, só viria no final, depois da grande renovação, que é o período da vida da Nova Jerusalém. A grande tribulação, Emmanuel prevê lá no livro A Caminho da Luz, ela começa com o estabelecimento do papado em 610 e perdura por um período de 1260 anos, até 1870. Em 1870 nós temos a declaração da infalibilidade papal, que é quando a Igreja Romana cai em descrédito, porque a humanidade já tinha recebido os tesouros do iluminismo, já tinha acordado para as luzes da razão, já não poderia aceitar aquela fé cega de outrora, de antigamente. E a partir daí, quando o Papa
reafirma, em plena modernidade, né, falando, olha, eu aqui sou um representante de Deus na Terra e sou infalível, aí foi a pá de cal para sepultar de vez os dogmas romanos, né? E curiosamente, nós já tínhamos aí o espiritismo totalmente codificado, né? Kardec desencarnando em 69, vejam só a coincidência, né? Fecha-se a grande tribulação e começa o período do dia do Senhor, a renovação. Então, aqui nós podemos entender, através desse gráfico, todo o período, né, coberto pelo Apocalipse. Na chave maior, nós temos o chamado tempo do fim, o fim dos tempos, o fim dos dias, que abarca a grande tribulação de 610 até 1870, e depois, com o início do Espiritismo, a nova fase ali marcada de azul, que é a fase da renovação do dia do Senhor, que termina, pessoal, lá no finalzinho, vocês vão ver com a Nova Jerusalém, a vinda do reino, a chamada vinda do reino, né? Que é a concretização do mundo de fraternidade que todos nós estamos esperando, que tem que começar, claro, de nós mesmos, mas que vai ter um impacto coletivo, ok? E aí, como eu já tinha adiantado para vocês, né? O Kardec nos explica o que é a chamada segunda vinda de Jesus, que estava prevista, prometida nas Escrituras, que também está contida e pressuposta no Apocalipse. Kardec vai dizer, está lá no capítulo 17 e 35. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas diz exatamente que voltará sobre a terra, como um corpo carnal, em que o Consolador será magnificado nele. Ele se apresenta devendo viver em espírito, na glória do seu Pai, julgar o mérito e levar a cada um conforme suas obras, quando os tempos forem chegados. Gente, Kardec está mostrando para a gente nesse trecho aqui que o chamado segundo advento de Jesus, ou a prometida segunda vinda, o prometido retorno de Cristo. Marco, Mas não? está chiando o som. Talvez seja no teu. Ok. Bom, o que eu posso fazer aqui, hein? Agora melhorou. Melhorou? Sim, querido. E aí, melhorou, pessoal? Melhorou. Sim. Ótimo. Então, Obrigada. o que nós temos? Eu que agradeço. Vocês vão me dando retorno aí, né? Mas nesse trecho, Kardec vai nos mostrar que a segunda vinda de Jesus é nada mais nada menos do que a promessa do Consolador. E o que é a promessa do Consolador? Muitos de nós já sabemos, né? É a promessa da vinda do Espiritismo, que está previsto lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 em diante. Essa era o retorno de Jesus no planeta. Começa com a concretização do Espiritismo, gente. Vejam o tesouro que nós temos nas nossas mãos, que é a doutrina espírita, né? É a concretização do Consolador chegando no planeta Terra para todos nós, né? Jesus diz, olha, eu, no momento certo, vou mandar para vocês o Consolador, ele virá para ficar com vocês para sempre. Eu ainda tenho muito que ensinar, mas vocês não podem suportar agora, mas quando vier o Espírito da Verdade, ele vos acrescentará mais, vai fazer vocês lembrarem tudo que eu ensinei. Né? Então Jesus nos ensina, naquela previsão da vinda do Consolador, João 14, capítulo 15 em diante, versículos 15 em diante, Jesus vai nos mostrar ali que chegaria o momento que a humanidade já estaria mais madura, ainda um pouco mais amadurecida, para compreender mais, né? E é essa a prometida segunda vinda, que está também em várias passagens do Apocalipse, certo? No livro de Mateus, capítulo 13, versículos 39 e 40, nós temos um trechinho muito curioso para a compreensão do Apocalipse. Vejam isso aqui, gente, que legal. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Vejam isso, gente. A colheita é o fim do mundo. O que é o chamado fim dos tempos? É uma fase de transição. O Kardec nos explica isso, né? Então,
esse período que todo o Apocalipse também está nos mostrando e nos apontando, é um período de renovação, é uma mudança, é um período de alteração de fases, né? E que é caracterizado pela colheita, pela separação do joio e do trigo. Na sequência ele vai dizer, Jesus, os ceifadores são os anjos. Como assim os anjos são ceifadores? Se vocês lerem o capítulo 14 do Apocalipse, vocês vão entender esse trecho aqui. Ele vai mostrar os anjos chegando com a foice na mão para colher as uvas, que é o símbolo da vinda do Espiritismo, que os Espíritos pedem que seja desenhado ali na introdução do Livro dos Espíritos, como representando a essência dos ensinamentos superiores. Leiam, por favor, depois o capítulo 14 do Apocalipse, que vocês vão entender os ceifadores. Quem são esses anjos que descem com a foice na mão para ceifar? São os espíritos que chegam, conduzidos pelo Espírito da Verdade, para ceifar as uvas maduras da vinha que Jesus plantou no planeta, produzindo um vinho novo, produzindo um conteúdo novo para a humanidade. Isso é maravilhoso, gente. Vejam vocês, nós temos a chave hoje de compreensão do que estava, por exemplo, em trechos como esse, que muita gente não entende, né? Então a gente entende por que a colheita é o fim do mundo. Porque é o final dos tempos no sentido da renovação. Esses anjos ceifadores são os espíritos chegando no planeta, se aproximando para a fase de transformação que começa com Kardec. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. Vocês sabem o que é esse fogo queimando? É o fogo, é o lago de fogo. É o símbolo do lago de fogo que está lá no capítulo 20 do Apocalipse. Esse lago de fogo, na verdade, é a chamada lei de destruição, que é explicada no final do livro dos Espíritos. O que é a lei de destruição, gente? Tudo que é perecível vai ser destruído. Tudo aquilo que não presta vai sumir, né? Tudo aquilo que não foi plantado por Jesus vai ser arrancado desde a raiz. Então Jesus estava nos mostrando que haveria um momento em que aqueles que cresceram vão ser mantidos, aqueles que não aproveitaram vão ser arrancados. E todos os produtos, todos os frutos, tudo aquilo que não presta também vai ser separado. É essa previsão da grande separação prevista no livro do Apocalipse e que também está anunciado no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, né? Maravilhoso isso, né, gente? Bom, nós já estamos chegando nos momentos finais do nosso encontro. Eu queria que vocês entendessem, fazendo um gancho com aquilo que nós comentamos lá na introdução, sobre as mudanças intensas que nós estamos vivendo agora. Fiquem de olhos bem abertos com relação ao contexto do panorama mundial. Porque no panorama mundial nós estamos vendo transformações intensas, né? E eu gostaria, depois que vocês lessem o livro Emmanuel, que nos mostra exatamente aquela queda da cultura ariana, que vai ter que mudar. Que o Chico Xavier nos diz numa outra passagem que eu mostrei para vocês. Não dá para ficar do jeito que está. A Nova Jerusalém não vai nascer no planeta enquanto essa cultura permanecer. Essa cultura da destruição, do belicismo, nada disso vai poder permanecer mais, né? Eu gostaria que vocês lessem o livro de Emmanuel, principalmente os capítulos 18, 19. No capítulo 18, vocês vão ler o subitem, Sociedades Edificadas na Pilhagem. No capítulo 19, vocês vão ler a Civilização Ocidental. No capítulo 20, vocês vão ler a Decadência Intelectual dos Tempos Modernos. E no capítulo 21, vocês vão ler Civilização em Crise. Vocês vão entender a civilização em crise que nós estamos vivendo. Aqueles momentos mais agudos que nós estamos experimentando agora. Aquela fase de transição da nuvem densa que o Emmanuel falou que a gente deveria atravessar, né? Lá no livro Emmanuel, está tudo bem explicadinho para a gente. Só não enxerga quem não quer, né? Mas eu gostaria que depois cada um fizesse a sua leitura, para a gente perceber que o Emmanuel já estava ali destrinchando para a gente os desafios da transição. E para a gente terminar, né, com essa visão
tão empolgante e que nos traz tanta esperança, que é a da humanidade que vai dar certo, da humanidade que vai vingar na figura da Nova Jerusalém, eu gostaria de voltar naquele trecho, a passagem de Emaús, dos discípulos a caminho de Emaús, quando eles descobrem que aquele estranho que estava conversando com eles era, na verdade, Jesus. E aí eles comentam assim: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Eles estavam dizendo assim, realmente, né? A gente estava conversando com aquele cara estranho, aquele forasteiro, e o nosso coração estava ardendo de paixão, de intensidade, estava nos completando, estava nos preenchendo tanto aquela palavra, estava nos trazendo estava infundindo tanto sentido no nosso ser, né? Pois aí eu pergunto para vocês, também não arde o nosso coração quando a gente consegue hoje compreender essas mensagens tão profundas e importantes como o livro do Apocalipse, sabendo que quem nos traz essa mensagem é a nossa amada doutrina espírita, esse tesouro maravilhoso que nós temos nas nossas mãos, né? E que nós temos que divulgar, a gente tem que estudar cada vez mais e aplicarmos no nosso dia a dia. Não arde o nosso coração de alegria, de felicidade e de esperança quando a gente consegue compreender a mensagem verdadeira do Apocalipse? Aqui é apenas um incentivo que eu trago para vocês, a título de convite, para que nós possamos compreender essa mensagem maravilhosa. Eu agradeço muito a todos e fico aqui à disposição para quem quiser conversar, ok? Muito obrigado a todos.